Olá, minha gente, aqui é o Vinícius e a sua presença no canal sempre me agrada. Portanto, se você gosta do conteúdo variado, polêmico e reflexivo deste canal, bem-vindo, bem-vinda, se inscreva. Gente, este vídeo é apenas para prevenir e não para especular, e após você comprovar que a pessoa é deformada no seu caráter em todas essas situações, uma luz vermelha acende no seu cérebro e você vigia para não cair na armadilha dela. Simples assim. Agora, roda aí. Você já ouviu aquela frase: o caráter de alguém se revela quando ninguém está olhando? Pois é, entender quem uma pessoa é realmente, isso não depende só do que ela mostra nas redes sociais ou do jeito como ela se comporta na frente de todo mundo. Às vezes é no silêncio, nas pequenas atitudes ou nas reações diante da adversidade que a verdadeira essência aparece. E no AnimaCast de hoje a gente vai aprender a observar com mais atenção, porque é possível aprender a ler as pessoas. Vamos ver então 5 sinais poderosos que revelam o caráter de alguém. Vem comigo. Primeiro de tudo, você quer conhecer o verdadeiro caráter de alguém? Então observe como que essa pessoa trata aqueles que não podem oferecer nada de muito valioso, ou seja, o garçom, a faxineira, o estagiário, a recepcionista. O comportamento social, ele é muitas vezes motivado por interesses pessoais. Isso quer dizer que é comum nós sermos mais gentis ou mais solícitos com quem pode nos trazer alguma vantagem. Então, o diferencial está nas pessoas que agem com respeito e com dignidade com todos, sem esperar retorno. A gentileza autêntica, de acordo com o psicólogo Adam Grant, ela não é transacional. Na verdade, ela é uma forma de ser. E é justamente aí que se revela o caráter de alguém. Tratar bem quem não pode te oferecer nada em troca, isso mostra que a bondade é genuína e não uma moeda de troca. Segunda coisa, todo mundo sabe sorrir quando está vencendo, né? Mas e quando tudo dá errado? Como essa pessoa reage diante de um fracasso, de uma rejeição, de uma frustração? A maneira como alguém lida com a derrota, isso é um espelho do que existe por dentro dela. Psicólogos como Carol Dweck, da Universidade de Stanford, mostraram que pessoas com uma mentalidade de crescimento, elas encaram os erros como oportunidades de aprendizado. Já aquelas que têm uma mentalidade fixa, limitada, elas tendem a reagir com raiva, com negação ou com vitimismo. Então, quando alguém assume uma responsabilidade nova e mostra humildade, aprende com os próprios tropeços, isso demonstra que ela tem força interior. É aquela coisa, entre uma situação difícil e a nossa resposta a essa situação, existe um espaço. E nesse espaço está o nosso poder de escolher o que faremos diante da vida, de escolher quem nós realmente somos. Terceiro ponto, quer saber se você pode confiar em alguém? Então ouça como essa pessoa fala dos outros na ausência deles. Pois é, de acordo com pesquisas em psicologia moral e neurociência social, como as do Dr. Jonathan Haidt, o discurso que uma pessoa mantém revela mais sobre ela do que sobre o alvo das palavras dela. Quando alguém está sempre criticando, está sempre fofocando ou sempre diminuindo os outros pelas costas, ele está, na verdade, mostrando as próprias inseguranças e os valores distorcidos que ele tem. Já as pessoas éticas com caráter sólido, elas evitam denegrir os outros, mesmo quando elas estão entre amigos. Elas falam com empatia, com justiça e, acima de tudo, elas respeitam a dignidade alheia. E isso é a integridade, porque a pessoa se mantém fiel aos próprios princípios mesmo quando ninguém exige isso dela. Quarta coisa, entenda que é nas pequenas escolhas do dia a dia sem plateia que o caráter da gente realmente se revela. Devolver o troco errado, não furar fila mesmo quando ninguém está vendo, ou seja, escolher a honestidade mesmo com a tentação de se dar bem, isso diz muito sobre a pessoa. Pesquisas sobre comportamento moral, como as de Dan Ariely, mostram que a maioria das pessoas, tende a ajustar os comportamentos éticos de acordo com a possibilidade delas ficarem impunes.
Já os indivíduos com valores fortes, eles não precisam de câmeras ou de regras rígidas para fazer o certo. Eles agem assim porque acreditam que é o certo e pronto. E é nesse espaço silencioso entre a oportunidade de agir errado e a decisão de manter a ética que o caráter se consolida. Ou seja, ninguém vê, mas a consciência vê. E ela molda quem nós somos por dentro. Por fim, meus amores, vem a verdade de que o poder não corrompe. Ele revela a pessoa. Quando alguém sobe na hierarquia, ganha autoridade, ganha respeito ou ganha influência, é aí que o verdadeiro eu começa a aparecer. Segundo uma pesquisa de Dashiell Keltner, da Universidade da Califórnia, o ganho de poder é capaz de reduzir a empatia da pessoa e de aumentar a impulsividade dela, mas isso só mostra que a pessoa não tem valores sólidos para contrabalançar esse novo status. Porque pessoas com bom caráter, elas usam o poder para servir e não para dominar. Elas se tornam mais protetoras, mais inclusivas, mais comprometidas com o bem-estar coletivo. Elas não abusam da autoridade, porque elas enxergam o poder como uma responsabilidade. Percebe? E é nesse ponto que se distingue o líder do chefe, o mentor do manipulador, o apoiador do oportunista. Enfim, ler as pessoas vai muito além de tentar decifrar expressões faciais ou de interpretar as entrelinhas, né? É uma questão de observar o que é que há de mais profundo no comportamento humano, os padrões, os valores, as reações espontâneas. E, claro, não se trata de julgar, mas de entender. A vida, ela se torna mais segura, mais lúcida e mais justa quando a gente sabe com quem que a gente está lidando. E ao aprender a ler os outros com mais clareza, a gente também acaba se olhando com mais profundidade também. Um beijo no teu coração e a gente se vê no próximo episódio. Na realidade, gente, o mau caráter, quando assume poder, ele é muito mais temido do que respeitado, até que passam a perna dele e ele é destruído moral e financeiramente. Chega ao seu dia. E você que é honrado, eternamente, mesmo prejudicado, tem a sua consciência tranquila e vive em paz. Deixe seu comentário gentil.